Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Estamos começando mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim e sempre contando com a parceria da Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, e Sicredi Uniestados. Aqui na Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Bom, nós vamos falar sobre política, um tema que me apraz bastante. Creio que nós temos um bom público também que gosta desse tema e os convidados nossos são de primeira ordem aí também, muito envolvidos com a política e ambos na Câmara de Vereadores ou já ocuparam cargos em governos, enfim, né, e que também conhecem a política muito bem e muito provavelmente estarão juntos nas eleições municipais deste ano. Me refiro ao presidente do PDT, André Jukoski, que é vereador, né? E ao meu amigo já de longa data, que é presidente do PT, tu está de vereador também agora, né? Sim. O Anacleto Zanella, que está na política já há bastante tempo, concorreu a diferentes cargos, não foi vice-prefeito não foram nem 12 votos, acho que foi 7 votos, porque de repente se mudasse, daria essa, né? Sejam muito bem-vindos. Se me permite, vou começar com o mais antigo aqui, o vereador, o presidente do PT, Anacleto Zanella. Seja muito bem-vindo aqui nessa bancada. Bom dia, José Odi, boa noite, enfim, a todos, nossa saudação a todos os telespectadores da TV Erechim, do programa Painel, minha saudação ao André Jukoski, meu colega vereador, presidente do PDT, e a todos que nos acompanham neste momento. É uma alegria estar aqui hoje, porque eu sempre acompanhei o teu programa e a tua história como jornalista, e tu sempre fez um trabalho exemplar no sentido de ouvir os diferentes posicionamentos, os diferentes partidos, as diferentes ideias para a política erechinense, para a região do Alto Uruguai, para o processo de desenvolvimento do Alto Uruguai e de Erechim. E por isso eu quero te parabenizar e também te desejar um ótimo restabelecimento da tua saúde, que eu sei que você está com problemas nesse momento da coluna, né? Mas com certeza com algum tratamento que já está acontecendo, logo vai se recuperar, tanto que já está aqui fazendo o programa com a gente. Então, uma saudação a todos e é uma satisfação estar aqui para conversarmos com a nossa comunidade e contigo, José Odi. Anacleto, quero te agradecer esse reconhecimento aí sobre... eu acho que não preciso provar muita coisa, mas sempre tem gente que duvida de tudo, né? Então, assim, eu, pelo menos, me considero de consciência bastante tranquila, até porque eu fui, assim, eu apanhei de todos os partidos. Então, eu me sinto bem tranquilo, né? Quando eu falava de um ou outro, por que tu foi dar espaço para esses caras, né? Aí, eu não vou dizer o que é, mas aí, quando dava espaço para o outro... mas esse aí tá na cara que ele é não sei de quem, né? Mas é assim, a coisa é assim. E obrigado pelo reconhecimento, né? A gente tem falhas, tem equívocos e tal, mas posso te garantir e garantir a todos que ao longo da carreira, ao longo desse período todo, a gente tem procurado errar menos e muito menos dar cavadinha, digamos assim, né? Digamos no sentido de, assim, de
tentar errar menos, né? E a gente sabe que o político também é muito visado, é muito criticado, o jornalista também, mas faz parte e a gente compreende isso, né? Agora, quando baixa um nível muito, aí fica chato para todo mundo, né? E isso não é de agora, sempre foi assim, é assim e não vai mudar. Presidente do PDT também seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade aí. Ode, muito obrigado por mais essa oportunidade. A grande verdade é que a manutenção de 14 anos num órgão de comunicação e com toda a história que você traz é resultado de um trabalho. Então, o reconhecimento que o meu colega Anacleto, que eu saúdo, o reconhecimento que acontece ao teu trabalho, ele mostra a importância e a inserção que ele tem dentro da nossa comunidade. E só abrindo um parênteses, eu trabalhei com rádio 10 anos, né? Então, os meios de comunicação é algo, como você disse, dinâmico e viciante. É algo bem importante, mas o trabalho que você executa, ele é muito importante para a população de Erechim, para as discussões dos temas importantes para a comunidade, e para mim sempre é uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço essa oportunidade, já deixo o meu abraço a todos os telespectadores e estamos à tua disposição aí. Ok. Bom, vamos virar a página aí, porque o assunto não sou eu. O assunto é PT e PDT estão aqui hoje e, até onde se sabe, vocês vão confirmar aí, estão encaminhando a possibilidade, então vou colocar nesses termos assim, possibilidade, vírgula, bastante concreta, hoje, de caminharem junto nas eleições municipais. Eu gostaria de saber o que levou aos senhores, digamos, sentarem à mesa e chegarem a um acordo, ao menos até esse momento, né? Sempre deixo um espaço, porque na política também tudo pode acontecer. Então, posso começar? Pode, depois eu passo a bola. Nós, do Partido dos Trabalhadores, fomos construindo, ao longo do ano passado e do início deste ano, um entendimento de que era importante nós apresentarmos uma candidatura para as eleições municipais deste ano, para disputar a Prefeitura Municipal de Erechim. Por quê? Porque nós entendemos que hoje, apesar de nós já termos feito parte do governo municipal lá nas gestões, no governo do prefeito Polis, na gestão de 2009 a 2016, nós não fazemos parte agora de 2020 para cá, 2021 para cá, nesse último governo. E nós também percebemos que o atual governo se distanciou muito da população, dos debates que a gente precisa fazer com a população de Erechim. Nessa perspectiva, nós entendemos, e isto faz parte do nosso projeto do Partido dos Trabalhadores e também da federação, junto com o PCdoB e o PV, de que nós precisamos ter um governo cada vez mais participativo, com muito diálogo com a nossa comunidade. E é nessa perspectiva, então, que o meu nome foi surgindo. Eu sou vereador de 6º mandato, sou suplente de deputado federal, então o meu nome foi surgindo dentro do PT de forma mais natural. Então, o meu nome foi indicado em novembro e dezembro do ano passado como pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Isso, uma espécie de, não vou chamar de convenção, enfim, mas não sei. Foi um encontro do diretório municipal. Tá. Né? Então, o meu nome foi tirado com unanimidade e nós aprovamos também naquele encontro de novembro e dezembro do ano passado que o PDT seria um parceiro estratégico nesse processo. Por quê? Porque o PDT, historicamente, tem aproximação com as ideias que o Partido dos Trabalhadores defende. O PDT tem uma luta histórica desde o nosso memorável e grandioso Leonel Brizola, que foi sempre um grande lutador das causas trabalhistas, das causas da democracia no país. Ele lutou contra a efetivação da ditadura militar lá de 64, foi uma pessoa que investiu muito na educação. Então, o PDT e a sua história, depois temos o governo Brizola e Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro, que implementaram importantes mudanças. Grande Darcy Ribeiro. Né? Grande Darcy Ribeiro. Então, são
esta história do PDT e essa história do Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e tantos outros fazem com que a gente tenha uma aproximação de ideologia, de ideias concretas, e é nessa perspectiva que começamos a conversar mais efetivamente com o nosso colega vereador André Jukoski, presidente do PDT, e também depois com outras lideranças do PDT aqui em Erechim, e nós fomos construindo então um entendimento de que era possível sim construir uma junção deste ideário para apresentar à nossa população de Erechim. Então é nessa perspectiva que nós estamos construindo uma proposta para apresentar à população do nosso município, sempre com muito diálogo, com muita participação. Esse sentimento mais, digamos assim, ideológico, ele tem praticamente unanimidade dentro do PT local? Sim, nós fomos construindo entendimentos... Eu te pergunto porque já houve períodos em que eu estava mais nativo aí, o PT enfrentou algumas disputas internas. Tá, então, tanto é que o meu nome foi aprovado por unanimidade no Diretório Municipal, também o processo de debate com o PDT também foi aprovado por unanimidade no Diretório Municipal. Sempre há algum questionamento, eu não sou perfeito, tenho minhas qualidades, com certeza tenho meus defeitos também, a gente acerta muitas vezes, mas erra também. Então, assim, críticas ao nosso trabalho sempre vão existir, inclusive internamente no PT. E também em relação ao PDT, nós também andamos muitas vezes juntos e também andamos muitas vezes separados. Então há críticas, sim, mas há uma coisa que nos unifica, que é fundamental. Nós temos ideias muito parecidas para apresentar à população de Erechim e para debater com a população de Erechim. E é isso que nos unifica. Ok, eu vou fazer a mesma questão para o representante do PDT, que é o seu presidente, né, o vereador André. Como é que se deu esse processo internamente, né, porque às vezes a gente sabe que na política, não estou referindo partido A, B ou C, mas eu já testemunhei, todo mundo sabe, às vezes tem muito inimigo dentro da própria trincheira, né? Como é que se deu esse processo lá? Bom, Odi, o PDT estabeleceu o diálogo com várias siglas partidárias, enfim, e numa expressão, vamos dizer, mais popular, quando nós tivemos o contato com o Partido dos Trabalhadores, o Anacleto jogou meio baixo. Ele disse assim: você é a favor ou não da escola do tempo integral? Você quer o diálogo com a população através de uma questão como o orçamento participativo? E quando a gente fala de Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, da Escola de Educação em Tempo Integral, é algo que nos é muito caro. Nós defendemos muito isso. Então, o que acontece? Nós fomos estabelecendo o diálogo, mas como líder partidário, eu precisava consultar a base do partido. E foram feitas, em 2 semanas, dezenas de reuniões, às vezes com grupos menores, às vezes com grupos maiores, às vezes individualmente, para que a gente chegasse na convenção sabendo a intenção, para poder ouvir cada um dos membros do diretório, e inclusive pessoas fora do diretório. E nós chegamos à conclusão de que nós podemos dar uma contribuição muito grande para o município de Erechim. Se nós andássemos separados, como os dois eram pré-candidatos a prefeito, nós teríamos um resultado. Mas caminhando junto, a gente potencializa uma proposta para o município que pode trazer dividendos muito interessantes. Então, nesse sentido, assim, o PDT conseguiu estabelecer um diálogo muito franco, muito aberto, nós conversamos com todos e chegamos numa decisão que no final foi unânime. O caminho do PDT, a ideia é que chegue lá na época das convenções, a gente faça a formalização da ideia e que a gente possa dar um contraponto e trazer as discussões importantes para o município de Erechim. Assim como a gente já faz na Câmara de Vereadores, assim como todo esse processo vem se encaminhando. Mas é um processo de construção muito interessante que está sendo muito
importante e certamente vai trazer muitas coisas boas para a política de Erechim. Uhum. Certamente o PDT, para formalizar essa vontade, vamos chamar de assim, ainda um pré-acordo e tal, né? Vocês conversaram com outros partidos, foram vendo o que cada um pensa, depurando, enfim, para... Depurando no sentido não de que os outros são ruins, no sentido das afinidades, enfim. Exato. A questão, eu acredito que dentro da concepção cada um pensa em fazer o melhor. Cada instituição partidária pensa em fazer o melhor. Mas a questão é buscar aqueles objetivos comuns. Então, nós temos, na realidade de Erechim, muitos pontos que a gente precisa dar uma ênfase especial. O ponto que o Anacleto colocou antes, da questão do diálogo com a comunidade, é algo que precisa ser restabelecido. A gestão pública se afastou bastante desse diálogo. Outra situação, nós precisamos pensar o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. E hoje a gente percebe que nós não estamos conseguindo lidar com uma determinada facilidade nem com o nosso recolhimento de lixo. Então a gente precisa pensar as questões pontuais, mas nós queremos o desenvolvimento da cidade, ele está acontecendo, nós precisamos potencializar e levar em consideração os aspectos sustentáveis. Então, todas essas situações, e com um ponto essencial para nós. Hoje, se nós verificarmos, nos últimos anos, nós não tivemos investimentos externos na cidade de Erechim. Então, o que acontece? Com a possibilidade de nós termos a abertura com o governo federal na busca de recursos, a gente potencializa uma situação muito importante. Porque eu quero tomar a liberdade, Anacleto, se me permite, de lembrar algumas obras que foram conseguidas quando havia um alinhamento político. O Instituto Federal, a Universidade Federal, escolas, Lucas Vezaro, Vera Sass, Copas Verdes, Maria Clara. Tivemos a transposição do Rio Cravo, sem ela, sem esse recurso, esse aporte federal, nós estaríamos com racionamento em vários períodos. Nós tivemos as paralelas da 153, a elevada do Distrito Industrial e um ponto muito importante, a questão dos loteamentos sociais. O programa Minha Casa Minha Vida, que não é importante só para aquela pessoa que vai adquirir, mas para todo o setor econômico. Então, isso foi determinante para que na nossa análise a gente escolhesse o projeto. Além dele ser o mais próximo do nosso ideal, ele também traz um histórico de poder potencializar a vinda de recursos para que a gente possa evoluir mais. Coisa que a gente não tem visto acontecer nos últimos tempos. O senhor citou aí ao menos uma escola que eu vi, uma escola que é municipal. Sim. Né? Isso contou com verbas do governo federal? Sim, o presidente Lula já faz um bom tempo que está presidente ou não está, mas sempre esteve, né, de alguma forma. Ele entrou, mais precisamente, acho que foi no dia 1º de janeiro de 2003. Né? Ali naquele período, a Lucas Vezaro, não sei qual a outra escola que você está citando. A Copas Verdes, a Vera Sass e a Maria Clara. São escolas do município. Sim. Então, estas escolas, inclusive, daí eu vou lembrar... ambos aqui também são da área educacional. Eu fui secretário de Educação entre 2009 e 2012, e todos esses projetos e essas escolas, elas tiveram início nos governos Lula e governo Dilma, governos do Partido dos Trabalhadores em nível de país, onde fomos buscar recursos federais para construir escolas municipais. Infelizmente, depois, a escola Lucas Vezaro e a escola Vera Beatriz Sass foram escolas que construímos naquela gestão. Depois,
a escola Copas Verdes e a escola Maria Clara, houve problemas no processo de construção, de licitação, que demoraram bastante tempo. Tanto é que a escola Copas Verdes foi inaugurada no governo do prefeito Luiz Francisco, começou lá atrás, mas foi inaugurado no governo Luiz Francisco Schmidt, e a escola Maria Clara foi inaugurada há pouco tempo no governo agora do terceiro governo do prefeito Polis. Ou seja, são escolas municipais, mas os recursos básicos vieram do governo federal e o município complementou. Então, isso é importante. Ou seja, o que o André está dizendo é que nós precisamos buscar recursos públicos em nível estadual, especialmente no governo federal. Por quê? Porque somente com os recursos públicos do município, nós não vamos fazer todos os projetos que Erechim precisa. Nós precisamos desta busca permanente, né? O exemplo mais concreto é esse da transposição do Rio Cravo. Sem aqueles recursos federais, quantos racionamentos de água nós poderíamos ter nos últimos anos? Era um problema, a cada seca, Erechim passava por um problema de racionamento de água. Era um problema muito sério, que foi resolvido com recursos federais, sem precisar devolver esses recursos. A gente chama de recurso a fundo perdido. E os outros recursos, que também quero destacar e frisar, é na área habitacional, porque nós temos muita gente hoje ainda sem casa no município de Erechim. Então, nós precisamos atender essa população, mas, ao mesmo tempo, isto incentiva o desenvolvimento, como o vereador André falou, de toda a nossa economia, porque são empresários, são empresas de grande, pequeno e médio porte que vão se beneficiar com venda de materiais de construção, é o comércio, é a indústria, mas especialmente as indústrias, o setor da construção civil, com geração de emprego, geração de renda e casa popular para as pessoas de baixa renda. Então, isto não estava acontecendo nos últimos anos e agora, com a eleição do presidente Lula, isso voltou a acontecer. E nós precisamos potencializar isso no município. E é essa perspectiva que nós queremos trabalhar com a nossa proposta que vamos apresentar para a população de Erechim no período eleitoral que se avizinha. Não há garantia de nada, mas o que lhe garante, entre aspas, digamos assim, chegando à prefeitura, isso possa vir a se tornar mais viável? Hoje nós temos bancadas federais que nos ajudam. O senador Paim, há poucos dias, anunciou só em emendas do senador Paim mais de 5 milhões de reais, quase 6 milhões de reais para Erechim e para toda a região do Alto Uruguai, beneficiando a maioria dos municípios do Alto Uruguai. Os nossos deputados federais, somando, eu fiz uma conta por alto, esses números eu quero trabalhar até melhor, nós chegamos a perto de 10 milhões de reais em emendas dos deputados federais. Aqui entra, um parênteses, como é ruim nós não termos um deputado federal na região, né? Hoje eu não sou deputado federal por apenas 450 votos. Infelizmente não conseguimos, mas vamos continuar trabalhando com quem a gente tem lá. Nós temos hoje o ministro Paulo Pimenta, que trabalha diretamente com o presidente Lula. Então nós temos um caminho aberto. E o PDT, do vereador André, inclusive fizemos há poucos dias uma reunião, André, em Porto Alegre, com a presidente estadual do PT, Jussara Dutra, e com o presidente estadual do PDT, o Romildo Bolzan. Ambos também avalizaram este acordo que nós estamos construindo em Erechim. Então nós temos também o apoio estadual das duas direções para a gente construir agora, quando vier os processos de convenção, esta junção, esta coligação aqui no município de Erechim. Isso tudo nos possibilita, José Ode, que a gente tem um caminho muito aberto, muito qualificado para ir buscar mais recursos. Estão vindo, sim, mas ainda é muito pouco para aquilo que Erechim precisa e merece. Então, acho que nossa proposta tem tudo para dar certo, sendo vencedora na eleição, porque nós vamos ter esse caminho muito aberto em Brasília para ir buscar recursos federais que precisam para serem investidos no nosso município. Presidente André, eu gostaria que o senhor desse uma panorâmica para o nosso grande público, que estou voltando um pouco mais lá atrás, quando nós tínhamos um número bem menor de partidos políticos em Erechim aqui também,
o PDT se apresentava com uma força aparentemente, na época, mais expressiva do que hoje em dia, ou ao longo do tempo. Nada a ver com o senhor, né? Mas assim, me lembro que, vamos pegar, digamos assim, PFL, depois virou né, PMDB, PT, o PCdoB, que sempre existiu, enfim, não sei se me foge algum partido, mas o PDT também tinha uma representação. Eu me lembro muito bem do vereador Moacir Tormen, né, que chegou a concorrer à prefeitura e tal. Me parecia, assim, o professor Guilherme Barp e tal, me parecia assim que eu sei porque eu cobri muitas convenções internas do PDT. Luiz Francisco Schmidt, quando estava no PDT, era um partido assim, tanto quanto encorpado quanto os outros demais, né? Como é que está o PDT hoje em dia? Assim? Ele emagreceu ou... A questão hoje, eu preciso fazer um paralelo histórico. Sim. Por exemplo, como o vereador Anacleto coloca da questão do Leonel Brizola, mas o nosso pilar foi o início lá com Getúlio Vargas, com a ideia de capital e trabalho. E isso se espalhou pelo Rio Grande do Sul, com a volta do Brizola do exílio e tal, e chegou a Erechim. Então, como dissesse, foi sempre acontecendo um processo onde o partido se apresentava de uma forma muito robusta. Só que hoje, veja bem, o que acontece com as siglas partidárias de maneira geral. O PDT em Porto Alegre chegou a ter 12 vereadores junto com o prefeito Alceu Colares. Sempre foi forte, né? Porto Alegre. Hoje nós temos 2 vereadores. Aí eu questionava, por exemplo, o nosso presidente Romildo Bolzano, disse, qual é o fenômeno do PDT ter 2 partidos em Porto Alegre? 2 vereadores em Porto Alegre. Mas veja bem, o prefeito Melo elegeu 3. Então, em todo o estado, com o crescimento do número de siglas partidárias, alguns partidos tiveram alguns prejuízos. Só que hoje, com toda a questão política, o que acontece? Algumas coisas estão voltando a se ajeitar, como o Brizola dizia, no andar da carruagem as melancias vão se ajeitar. Então, o PDT passou por um período, por uma determinada crise que nós tivemos, algumas saídas de alguns integrantes e tal, mas hoje a gente está redirecionando não só em Erechim, mas como no estado inteiro e até um processo de país, uma modernização da nossa proposta ideológica sem perder os nossos princípios. Porque qual é o princípio do PDT? É o diálogo entre o capital e o trabalho. É viabilizar a vida do empregador, do empresário, de quem investe e da pessoa que trabalha também, o trabalhador, aquela pessoa que busca o trabalho, enfim. E isso está se mostrando em Erechim também. Então, nesse processo, nós também entendemos, porque nós até entendíamos que daqui a pouco uma candidatura seria importante. E a gente verificou que o melhor caminho nessa discussão era unir forças para que a gente pudesse pensar no desenvolvimento integral da cidade de Erechim. E nesse processo eu posso te dizer, estamos fazendo várias filiações nos últimos dias, a gente mantém as 7 chaves, as filiações até o dia 6 de abril, mas estamos fazendo várias filiações e o PDT tem a tendência natural de voltar a ser novamente, nunca deixou de ser, mas de estar compondo de maneira assim muito estrutural a sua presença no cenário político, não só de Erechim, mas como do estado todo, até com a vinda do Romildo Bolzan também auxilia bastante nesse processo. Uhum. Como é que repercutiu dentro do PT a saída, a desfiliação e a troca de partido do vereador Serginho? Foi natural dentro do PT, claro que a gente sente, né? O vereador Serginho tem um trabalho muito importante nas comunidades, nos bairros de Erechim, dentro do Partido dos Trabalhadores, ele tem uma história muito bonita e tal, mas ele tem uma relação muito forte com o atual prefeito municipal.
E é isso que pesou, ou seja, a desfiliação do PT e aí da UMDB é por causa da relação muito forte que ele tem com o atual prefeito municipal. Nossa amizade continua, nós não brigamos em hipótese nenhuma, as pessoas precisam se sentir bem naquilo que estão fazendo, então desejo ao vereador Serginho muita saúde, muita felicidade, muito sucesso nos projetos dele, mas isso não enfraqueceu o Partido dos Trabalhadores. Nós fizemos, inclusive, um evento há poucos dias, mais de 200 pessoas presentes, né, mostrando a nossa força, o nosso trabalho, a nossa relação com a comunidade de Erechim. Também, como disse o André, estamos construindo uma bela nominata de pré-candidatos e pré-candidatas a vereador e vereadora, né? Estamos construindo a pré-campanha, né? O nosso diretório, nossa executiva municipal estão trabalhando muito, né? Quero deixar aqui um abraço no nome do Claudemir Miquelão, que vai ser o nosso coordenador da pré-campanha, em nome dele, todas as pessoas que estão trabalhando junto do PT e do PDT, o nosso coordenador regional do PDT, o Alencar Locke, enfim, o nosso Elisandro, né, o vice-presidente do PDT, as demais pessoas, né, os nossos gabinetes, as pessoas que estão na executiva, no diretório, ou seja, nós temos uma equipe toda se preparando, nossos pré-candidatos, né, que aqui a alguns dias nós vamos divulgar quem já está oficializando nossos pré-candidatos e pré-candidatas a vereador e vereadora, já estão começando a se mobilizar, a participar, a lutar. Então, isso tudo nos fortalece e estamos com muito otimismo hoje, de que tanto o Partido dos Trabalhadores, como o PDT, como a Federação, o PCdoB, o PV, a vereadora... Nacional, um abraço também muito grande à vereadora Sandra, que é do PCdoB. O PCdoB vai estar junto com... Nós estamos construindo com o PCdoB esse diálogo, né, porque o acordo que temos até agora foi entre o Partido dos Trabalhadores e o PDT, já temos o aval do PV em Erechim, do Partido Verde, mas o PV é um partido que não está muito organizado, mas tem comissão provisória, enfim, então já temos o nosso abraço ao Camargo, que preside o PV em Erechim. Ao PCdoB, então, estamos em construção, em diálogo, porque ele faz parte da nossa federação, então, em relação à Câmara de Vereadores, nós vamos estar juntos e estamos em diálogo também para que o PCdoB venha com todo o apoio também à nossa possível chapa que estamos construindo, onde o meu nome aparece como pré-candidato a prefeito e o André Jucos como pré-candidato a vice-prefeito. Então, essa construção está acontecendo e, quando chegarem as convenções, nós deveremos homologar este acordo com todos esses partidos. Isso não significa que o diálogo com outros partidos, com outras forças partidárias, esteja fechado. Pelo contrário, nós continuamos dialogando, porque as convenções ainda não aconteceram. Então, é um diálogo construtivo que estamos fazendo, respeitando o posicionamento de cada um, mas também temos tido um diálogo permanente com as outras forças partidárias do município de Erechim. Quero, então, dar um recado aos fiscais aí, né, aos patrulheiros de sempre, né, por minha conta, que voltando à questão da água, né, e aqui não preciso estar explicando, fazendo campanha para A, para B, para C, absolutamente nada. Mas é um fato histórico que eu resgato agora, me veio à memória. Esse é o lado bom da gente ficar mais velho, né? Me lembro muito bem que a última, que eu tenho ciência, ao menos, a última intervenção na barragem de captação, na bacia de captação, que a bacia são todos os rios e tal, mas da barragem, ampliação da barragem de captação da Corsã, em Erechim, ela se deu no governo do governador Alceu Colares, do PDT, quando a barragem da Corsã, ela foi triplicada a capacidade. Eu me lembro muito bem, não sei se as notícias conferiam ou não, mas ela foi aumentada, foi triplicada justamente no governo do Alceu Colares, do PDT. Quem achar que isso é propaganda, campanha, não sei o quê, não leve a mal, mas esse é um fato histórico, né? Assim como
tivemos problemas também, enfim. Nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, Créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, nós estamos de volta aqui, sempre em nome da Sicredi, Uniestados. Aqui na Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. E Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde. Só queria fazer um reconhecimento público de que é evidente que a cidade, o município de Erechim, possui gente na imprensa também isenta, imbuída das melhores intenções, né? E que isso não é uma exclusividade absolutamente minha. Quero ser, não é uma questão de humildade, quero ser verdadeiro, né? Então, por favor, não levem para o lado, ele deu a entender que era só ele. Absolutamente não. Então, tanto no rádio, como na televisão, e como nos jornais, e como nos blogs, enfim. Muito bem. Agora, em termos práticos, assim, os senhores são vereadores, o Anacleto já de mais tempo, bem mais tempo, conhece como poucos as potencialidades da cidade de Erechim e também as carências que o município de Erechim tem. E reconhecendo que cada prefeito fez o que pôde, enfim, no sentido positivo, mas o que vocês vão levar para apresentar para o eleitor em termos de campanha? É importante essa pergunta, Odi, porque, primeiro também, quero dizer aqui, nós sempre vamos reconhecer o trabalho feito por cada prefeito, por cada gestão municipal. Cada prefeito deixou sua marca, tem projetos muito importantes que foram realizados em cada gestão. Então, nosso respeito e reconhecimento a cada um e cada uma que governou o nosso município. Mas, ao mesmo tempo, nós temos carências, nós temos problemas que precisamos avançar. Eu, por exemplo, tanto o André como eu, nós somos vereadores, mas também somos professores, somos pessoas que temos uma relação muito forte com a educação. Então, na educação, nós temos muita coisa a fazer. Nós precisamos avançar para a educação de tempo integral, as nossas escolas, tanto da educação infantil como do ensino fundamental, elas têm que progressivamente serem transformadas em escolas de tempo integral e com qualificação permanente valorização dos nossos servidores da educação, professores, auxiliares de disciplina, todos os servidores do município precisam estar imbuídos desta perspectiva. Então, na área da educação, é uma área que nós precisamos avançar. Mas eu vejo a educação, e o André concorda plenamente comigo, que ela tem que sair da escola também. Nós precisamos construir um município educador, uma cidade educadora. Porque a educação acontece, por exemplo, na separação do nosso lixo lá em casa. Na medida que a gente não consegue fazer uma separação adequada de lixo, não consegue recolher esse lixo adequadamente, destinar para a coleta seletiva, nós não estamos nos educando. É só olhar as saídas da cidade e a gente vê lixo por toda parte. Isto é um trabalho de educação para todos nós, de conscientização e educação. O município sustentável se constrói com participação das pessoas.
E hoje nós temos pouca participação. Então nós vamos retomar o orçamento participativo. O orçamento participativo é perfeito? Não é, mas é uma forma muito clara de diálogo com cada setor da comunidade. Com o empresário, com o trabalhador, com os servidores públicos, com os moradores dos bairros, com as associações de moradores, com as comunidades do nosso interior do município, discutindo com a população os problemas da cidade, construindo juntos soluções, definindo junto com a população prioridades. Esta marca que o Partido dos Trabalhadores sempre defende e o PDT sempre defende, nós queremos restabelecer com muito vigor no município de Erechim. Ou seja, a marca da participação das pessoas e de todos os setores da sociedade. Né? Não pode ficar ninguém de fora. Hoje tu não pode falar só do empresário de modo geral. Hoje nós temos o grande empresário, tu tem o médio empresário, tu tem a pequena empresa, tu tem a microempresa e tu tem o empreendedor individual. Ou seja, cada setor tem que ser olhado com muito carinho, com muito diálogo, com muita dedicação. Ao mesmo tempo, temos que dialogar, o André já falava antes, capital e trabalho. Então, nós temos que dialogar com todos os setores representativos da classe trabalhadora, das mais diversas categorias. Então, a nossa agricultura, nós temos que olhar para o agronegócio e temos que olhar para a agricultura familiar. Então, estas diferentes visões e concepções que cada um tem e reivindicações, nós precisamos dialogar. Então, para mim, para nós, né, André, a gente já está construindo desta forma, para o PT e PDT e para o PV e o PCdoB, com certeza, e outras forças que virão junto com a gente, esta será a grande marca desta proposta. Só quero fazer uma observação aqui, não é nenhuma vergonha, né, sobre a ampliação da capacidade da barragem. Eu confesso aqui que eu não tenho bem certeza se foi triplicado, duplicado, mas eu sei que ela foi ampliada significativamente, porque de repente pode surgir alguém, mas triplicada, aonde é que tu viu isso? Mas ela foi ampliada, eu me lembro muito bem, no governo do então governador Colares. O governo atual do município, ele tem, entre várias citações de obras e feitos, ele tem citado muito a questão da saúde e muito a questão da educação. O que estaria faltando, então, para... Veja bem, hoje assim, realmente existem avanços, mas hoje nós temos milhares de exames em atraso. Hoje nós temos um déficit preocupante no Santa Terezinha. Nós acabamos com a eleição para diretores nas escolas municipais. Quando houve reconhecimento de determinados setores dos servidores públicos, aos quais tanto eu como o Anacleto nós avalizamos na Câmara de Vereadores, os auxiliares de disciplina, por exemplo, que é uma categoria importante, que hoje executa um papel fundamental, ficou de fora dessa valorização. E veja bem, e vem em face da mudança da adequação do que se chamava de professor bidocente. Então, existem várias situações pontuais que nós acreditamos que merecem uma reformulação de gestão. E veja bem, quando o Anacleto coloca a questão de diálogo, a proposta toda que a gente vai trazer numa futura campanha é em função do diálogo. Os avanços que o Anacleto traz de sermos uma cidade educadora, ela se desdobra em outros itens que a gente pode dizer assim: nós precisamos ter uma cidade inteligente e digital. Porque hoje, por exemplo, apesar do acréscimo de possibilidade de vagas de creche, nós não resolvemos o problema ainda. Outra situação na educação. Nós temos o setor produtivo de Erechim muito forte, mas as nossas famílias trabalham aos sábados e as crianças não estão tendo... as famílias não estão tendo a opção de escola para os filhos no sábado, por exemplo.
Essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Então, e quando a gente fala do diálogo, como você coloca, a atual administração coloca pontos da educação e da saúde. Me preocupa por um lado, e isso é uma opinião particular minha, porque a estrutura física é o mais básico de tudo. A questão é que nós, por muitas vezes, estamos tendo dificuldade de termos os profissionais para preencherem todas as vagas para fazer o atendimento. Nós temos a situação, por exemplo, dentro do Hospital Santa Terezinha, que é uma tensão constante com os técnicos de enfermagem. Nós precisamos sentar e dialogar com essa categoria. E então, esses pontos, a gente reconhece os avanços, mas eles estão ainda muito distantes de algo que traga uma efetiva e tranquila qualidade de vida para o cidadão. Porque no momento em que eu tenho equipamentos que não estão conseguindo atender, que eu tenho o cidadão há mais de 6 meses na fila por um exame, esperando a cirurgia por mais de 1 ano, nós continuamos com os mesmos problemas que a gente tinha em outra situação. Então, nós precisamos evoluir nesse aspecto. É por isso que a gente vem com uma proposta diferenciada no sentido de construir alternativas para algumas situações que a gente percebe como urgentes dentro do município de Erechim. Mas é importante constatar, Odi, que este debate dessas propostas, ele será construído já com a participação. Então, o método nosso de construção do plano de governo, da nossa proposta de plano de governo, é sentar, dialogar com cada setor da sociedade. Então, essas questões da educação. Precisamos atender as crianças aos sábados, lá em determinado setor que tem que trabalhar. Como que nós vamos resolver esse problema? Não é abrir as escolas todos os sábados. Como que nós vamos atender essas crianças? Precisamos construir soluções. Nós temos uma demanda dos pais do horário das 5 horas da tarde. Como vamos construir uma solução para isto? Né? Porque as pessoas se queixam constantemente para nós vereadores, às 5 horas é muito cedo a criança sair da escola, mas hoje é o horário que nós temos. Os horários dos professores, o horário dos servidores, nós também temos que respeitar. Então temos que dialogar, construir juntos. Na saúde, nós temos problemas sérios no Santa Terezinha, de déficit, ou seja, todo ano o município precisa repassar muitos recursos, a Câmara de Vereadores tem sido parceira sempre nessa construção, mas nós temos que buscar soluções mais apropriadas, dialogar mais ainda com os municípios da MAL, buscar mais recursos estaduais, buscar mais recursos federais, cobrar a correção da tabela do SUS em nível federal, né? Hoje já tem uma lei federal aprovada pelo presidente Lula de que todo ano vai ter correção, mas precisamos acompanhar para ver qual é a correção da tabela do SUS, porque hoje ela está prejudicando os municípios. Então nós precisamos cobrar. Então não é porque o presidente Lula é do nosso partido que nós só vamos bater palmas, nós vamos cobrar do governo federal soluções, do governo estadual soluções, né? Dialogar com os municípios da MAL. Então, esta é a grande proposta. Mas eu queria ressaltar, o plano de governo que nós vamos implementar será construído com plenárias temáticas na educação, na saúde, na assistência social, na área ambiental, na área de obras, na questão de diálogo com as associações de moradores, com os sindicatos, com as empresas, enfim, com todos os setores da sociedade. Ouvindo também as entidades representativas de trabalhadores e de empresários. Nós vamos conversar com a CIE, com a CDL, com o CODER, com a Uniindústria, com os setores das empresas, das microempresas, dos MEIs, vamos conversar com os sindicatos de trabalhadores. É desta forma que nós queremos construir e vamos construir o nosso plano de governo. Para serem propostas reais, amplamente discutidas com a população e que sejam possíveis de serem executadas, né, André, no concreto. Em caso de vitória nas eleições. E nesse sentido, entram também nesse diálogo as instituições de ensino, as universidades, a URI, a Universidade Federal, o Instituto Federal,
Porque veja o seguinte, hoje, por exemplo, a URI tem um projeto pronto de uma ciclovia num valor que não seria tão substancial para a cidade de Erechim, interligando 26 quilômetros através de ciclovias. Então, essa é uma proposta que a gente precisa, daqui a pouco, fazer alguma adaptação, mas a gente precisa valorizar a presença dessas instituições de ensino. Em que sentido o Instituto Federal pode nos trazer propostas para fazer uma gestão melhor, a Universidade Federal, a URI com a sua tradição, enfim, todas essas instituições, elas podem contribuir no sentido da cidade com educadora, uma cidade inteligente, e a gente não pode ser só digital na cobrança de tributos. A gente tem que ser digital no agendamento da consulta, a gente tem que ser digital no bem-estar do cidadão. Eu preciso apressar aqui um pouquinho. Nós temos praticamente uma chapa posta aqui, que seria de esquerda, dá para se dizer. De centro-esquerda. Ou seja, hoje nós precisamos dialogar mais com as pessoas que mais precisam, mas também temos que dialogar com os setores sociais. Nós temos diversos da nossa comunidade. Falta confirmar o nome do MDB, do atual prefeito, né, do prefeito Paulo Polis, que deverá concorrer à reeleição. Vocês imaginam, e eu quero dizer que se surgir uma chapa de direita, ou centro-direita, enfim, né, que o nosso espaço aqui também está aberto. Vocês acreditam que essa possibilidade vai se realizar ou não? Eu acredito que deveremos sim ter pelo menos 3 grupos políticos disputando a eleição municipal. Uma chapa de centro-esquerda, que nós estamos construindo, né? Uma chapa mais de centro, né? MDB e PSDB, e uma chapa mais de direita, que os partidos PL e outros, os republicanos e outros que estão construindo, dialogando, PP, enfim. Então deveremos ter 3 chapas. E isso é bom para a democracia, porque um dos critérios importantes do nosso debate é que a gente tem que ter respeito à democracia. Respeitar quem coloca os nomes, respeitar o resultado eleitoral, sermos contra toda e qualquer tentativa de golpe, como se tentou em 8 de janeiro, quando as instituições foram abaladas em Brasília. Ou seja, nós defendemos a democracia. Se é um governo de direita, se é um governo de centro, ou é um governo de centro-esquerda ou de esquerda, tem que ser respeitado, mas com muito diálogo, porque a gente precisa respeitar. É a mesma coisa na relação com os vereadores, nós já conversamos, eu e o André. A relação com os nossos vereadores, independente de quem for da nossa base ou não, em caso de Vitória, será de muito diálogo e muita transparência. Por quê? Porque todos que se elegem com uma representação da nossa comunidade e precisam ser respeitados dessa forma. Então, esta é a nossa visão de que a gente precisa respeitar os candidatos que forem a buscar o voto da população, as chapas que forem, os candidatos a vereador e vereadora, todo mundo merece o nosso respeito, os partidos políticos, mas desde que a gente trabalhe com a defesa da democracia, com a defesa de respeitar o resultado eleitoral. Bom, nós temos 2 minutos, eu vou destinar 1 minuto para cada um, os dois falam bastante, né, e bem, né, o André Jukoski, 1 minuto, já agradecendo aqui. Obrigado, Odi, obrigado, Anacleto, pela parceria. E agradeço esse espaço, nós estamos sempre à disposição e que 2024 seja um ano onde Erechim se encaminhe para o melhor. Nós queremos o melhor para a população e estaremos sempre dispostos, porque a política pode ser interpretada de várias formas. Eu interpreto a política como uma vocação do bem-estar social, bem-estar comum. Então a gente sempre está à disposição da comunidade para oferecer o nosso melhor. Agradecemos o espaço, deixamos um grande abraço para o pessoal de casa e estamos sempre à disposição.
vereador e presidente do PT, Anacleto Zanella, também 1 minuto, por gentileza. Primeiro, agradecer hoje mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui dialogando com a população de Erechim, com os diversos setores sociais que nos acompanham. Um grande abraço, né? Desejar que o ano de 2024, que é o ano eleitoral, seja um ano para nós debatermos e construirmos juntos propostas importantes para enfrentar os problemas que Erechim tem, qualificar o que está dando certo e buscar soluções para os demais problemas. É isso que nós queremos construir neste ano, construindo um belo debate. Parabéns, André, pela decisão do PDT. Vamos juntos construir este belo trabalho e nos colocamos sempre à disposição. Continuamos sendo vereadores, nossos gabinetes estão à disposição também para encaminhar as demandas da nossa comunidade. Um grande abraço a todos. Bom, muito obrigado. Né? E quero reiterar aqui que o espaço também está aberto a políticos de outras agremiações, já ouvimos vários, e no momento em que tiverem as chapas mais definidas aí, ou encaminhadas, né, por favor, entre em contato comigo ou com a direção da TV, que nós vamos ouvir democraticamente e de uma forma justa todos os atores envolvidos no processo eleitoral deste ano. Vamos tentar trabalhar no sentido de desarmar os espíritos um pouco e pensar mais na cidade. Como todo mundo tem pensado até agora, os governos, enfim, vamos pensar na cidade, porque nós vamos passar e a cidade vai continuar. Uma boa noite e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.